Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, eu sou a Mila. Eu pedi para vocês me fazerem perguntinhas lá pelo Instagram referentes à China. Qualquer dúvida que vocês tivessem, que eu iria responder por vídeo. Então eu vou responder para vocês as perguntinhas. Eu tirei print delas aqui. Não sei como é que vai ficar esse vídeo, se ele vai ficar muito longo ou não. Qualquer coisa eu vou dividir ele em duas partes para não ficar muito cansativo. E Ana Parisotto perguntou: qual percepção você tem sobre como os chineses veem os brasileiros? Então, como eu acho que qualquer outro estrangeiro tem uma percepção sobre os brasileiros, a primeira coisa que eles perguntam sempre é em relação ao samba, ao Xiao Ronaldo, que seria Ronaldinho, né? Xiao é pequeno em chinês e Ronaldo. Então, Ronaldinho, o Ronaldo, o Kaká, claro, o Neymar hoje em dia. Então, é sempre uma percepção muito sobre futebol. Uma coisa que eu acho, não sei se isso é só na China, e vocês me digam aqui nos comentários caso vocês já foram em algum outro país ou vocês moram em outro país, mas é sempre em relação a eles acharem que no Brasil só tem gente negra. Algumas pessoas, então os mais jovens, eles sabem que o Brasil é um país multicultural, mas muitos ficam surpresos quando eu digo que eu sou brasileira. Próxima pergunta. @Anastácio Helena perguntou: o ensino aí é pago? Faculdade, ensino médio. Sobre o ensino médio. O ensino médio aqui você tem tanto a opção de ser público, eu acho que você ainda paga uma taxa, não é 100% de graça como no Brasil, o ensino público do Brasil, mas é um ensino público onde, vamos dizer que 95% dos chineses acabam indo para esse ensino por ser do governo, eles acham que tem mais qualidade e mais qualificação para o mercado de trabalho no futuro. No ensino privado, sim, tem ensino privado, então tem tanto escolas internacionais, escolas bilíngues, que essas escolas sim são pagas, inclusive são muito caras, e é um motivo de muitos pais chineses desistirem de colocarem os seus filhos nessas escolas para simplesmente deixarem os filhos estudarem fora, ou seja, fazerem intercâmbio, o ensino médio em outro país, porque é praticamente o mesmo preço. Na faculdade, para os chineses, você só tem a opção do ensino público. E se você for estrangeiro, né, se você não possuir identidade chinesa, você consegue sim entrar nessas faculdades, mas pagando, ou seja, você não precisa passar pelo vestibular que eles passam para conseguir entrar e ser admitida nas universidades. Inclusive, eu posso fazer um vídeo explicando mais ou menos como que os chineses fazem, qual é o processo deles para conseguirem entrar nas universidades, porque já dando um spoiler que eles precisam passar por 2 vestibulares. O vestibular do ensino médio para conseguir o seu diploma do ensino médio e aí sim o vestibular, aquela faculdade que eles tanto sonham, com a quantidade de pontos necessários, que seria basicamente o nosso Enem. A Mariana B. Palma perguntou: como você lida com os hábitos chineses e brasileiros? Hoje em dia eu acho que eu tô muito mais tranquila em questão aos hábitos que eles têm. Já me acostumei, já são quase 4 anos morando aqui, convivendo muito mais com chineses do que com estrangeiros. Mas eu digo que desde o momento que você quer vir morar em algum país oriental, você tem que ter noção de que os hábitos, a cultura, os pensamentos e tudo vai ser muito diferente do que é no Brasil. Vamos falar de um exemplo básico que eu acho que todo estrangeiro quando chega aqui estranha bastante, que é o fato deles comerem fazendo barulho. Quando eles veem que a comida tá gostosa, tá saborosa, tá suculenta, eles costumam fazer barulho, principalmente se for macarrão, sabe aquela coisa de puxar o macarrão. Alguns fazem mais, alguns fazem menos, mas era algo que me tirava um pouco do sério, até eu entender que realmente aqui é desse jeito, que eu não vou ficar falando toda vez pra alguém fechar a boca pra comer, porque aqui eles crescem dessa forma e basta eu apenas respeitar. Esse é apenas um exemplo de vários outros que mostra que a gente tem que ser um pouquinho mais compreensivo, né? E não é que eles são mal educados, mas é que realmente eles cresceram com uma cultura e com regras de etiqueta diferentes dos nossos. Próxima pergunta é da Sami Mevoy. Como é viver na China, principalmente como au pair, sem comer carne? Claro que ela quis se referir na época que eu era au pair. Pra quem é novo aqui no canal, eu já fui au pair. Eu vim pra cá, pra China, foi em janeiro de 2017, especificamente para fazer o programa de intercâmbio de au pair. Pra quem não conhece esse intercâmbio, é um intercâmbio cultural onde você mora com uma família chinesa e você cuida das crianças, ou no nosso caso aqui na China especificamente, você ensina inglês para aquela criança.
E em troca, a família, claro, te dá a questão da experiência cultural, alimentação, acomodação e aulas de mandarim. Especificamente falando sobre o au pair. No meu processo, antes de vir para a China, lá no Brasil, na época do meu application, na época que eu estava realmente me registrando nos sites, sempre deixei bem claro que eu não comia carne há tantos anos, que eu procuro por famílias que entendam esse meu lado. Se você estiver à procura de uma família, uma dica que eu te dou é sempre enfatizar que você não come carne ou que você não come aquele tipo de comida. Quando eu cheguei aqui, uma das primeiras coisas que eles lembraram é: ela não come carne. Então, eles fizeram bastante comida pra mim, bastante legumes, mas várias amigas minhas brasileiras disseram que elas chegaram aqui, elas se depararam com bastante legumes, coisa que no Brasil elas eram muito mais adeptas a comer bastante carne e um pouquinho de legume. Vou deixar algumas fotos aqui pra vocês verem de como que costuma ser as refeições aqui, né? Porque em vez de ser um pratão tudo pra você comer, são várias porções pequenininhas e você vai dividindo com aquelas pessoas, coisa que também mais um hábito diferente. Então você vai pegando com quites, vai pegando de pouquinho em pouquinho. Eu gostei dessa pergunta da Millennium_99. Existe de depiladora na China? Aqui existe depiladora, mas não é igual no Brasil. Eu digo que as chinesas, na verdade, elas não costumam se depilar. Elas não usam nenhum tipo para remover os pelos. Cera é muito difícil de achar. Realmente são estrangeiros que trabalham com isso. Mas o que eu vejo que aqui tem, que é um pouco mais fácil de você achar, né, em clínicas de estética, é depilação a laser. Então, inclusive, eu já fiz depilação a laser. Aqui você consegue pagar em grupão por preços muito acessíveis. Eu já cheguei a pagar acho que 150 yuan por um ano de depilação a laser nas axilas e no buço. Gillette você acha, mas é bem caro. E aqueles cremes depilatórios também. Então aqui, talvez por não ser algo cultural como no Brasil a gente tem costume de tirar pelos de todas as partes do nosso corpo. Então, isso é algo muito cultural nosso e que aqui eles não têm esse costume, eles são muito desapegados. E a última pergunta que eu vou fazer para esse vídeo, mas fica de olho porque eu vou postar outro vídeo respondendo outras perguntinhas também, só para o vídeo não ficar muito longo, foi da Bella Isa Senior. Bella... Oi, tudo bem? E ela me perguntou: qual a coisa mais diferente da cultura aí pra você? Já sofreu discriminação por ser brasileira? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Então, acho que a coisa mais diferente da cultura... Ai, gente, é tanta coisa diferente. Agora em agosto eu vou fazer um ano que eu tô casada no civil. E uma das coisas mais diferentes que eu sinto em relação a isso é que quando você casa com o chinês ou com a chinesa, você não está casando apenas com o indivíduo, você está casando com os pais dele também. Então é muito diferente porque aqui você fica colado com os seus sogros, algo muito real e que muitas estrangeiras não conseguem se adaptar. Além disso, também acho que outra diferença cultural é o fato daqui frequentar jantares com as pessoas para manter relações. De jeito formal, você ir jantar, fazer tintim toda hora que você fala algo agradável para alguém ou que aquela pessoa te fala algo agradável, ter que fazer tintim. São coisas que eu já me adaptei, mas que eu quero mostrar pra vocês que são bem diferentes do Brasil. Uma vez por semana, no mínimo, a gente tem jantares com pessoas. E aí tem outros costumes super bizarros, né, que são muito diferentes. Aqui, por exemplo, fumar é um comportamento social. E quando você não fuma, eles veem você como uma pessoa fraca, assim como você também tem que provar nesses jantares, o homem especificamente, que você bebendo, você é uma pessoa forte, né? Então, quanto mais você bebe, mais você prova para aquelas pessoas que você é uma pessoa forte. São coisas muito diferentes, são culturas diferentes, são coisas diferentes aqui e que a gente acaba tendo que se adaptar. Eu já sofri discriminação aqui? Sinceramente, não. Nunca sofri discriminação por ser brasileira, muito pelo contrário, as pessoas adoram quando eu falo que eu sou do Brasil por ter uma pessoa de um país tão distante no país deles, querendo viver intensamente a cultura. Mas, pra não dizer, né, Mila, como assim, nesses 4 anos você nunca sofreu? Não foi especificamente por eu ser brasileira, mas por eu ser estrangeira. A situação tava bem melhor do corona, foi assim que começou a dar 0 números de pessoas infectadas. Eu e o Zac e um amigo dele, a gente foi comprar churrasquinho
de legumes, né, que eles costumam fazer. Você vai escolhendo os espetinhos e eles vão fazendo pra você, e tem bastante opções de legumes. Então a gente foi lá pra poder comprar de noite. Que a gente entrou pra poder selecionar os legumes, tinha uma mesa com vários homens bebendo. E um deles falou assim: meu Deus, estrangeira, vamos vestir a máscara ou a gente vai pegar coronavírus. Foi a primeira vez na minha vida que eu me senti discriminada, independente se foi por brincadeira ou não. Eu achei extremamente ofensivo. Nunca passei por isso, principalmente porque ele achou que eu não conseguia falar chinês. Ele achou que eu não tivesse entendido. E pra quem não me conhece, eu moro em Chongqing e sempre morei aqui. E hoje em dia eu falo muito mais o dialeto da cidade do que o mandarim puro. Então eu simplesmente olhei pra ele e falei: você acha que eu não tô entendendo o que você tá dizendo? Eles abriram o olho arregalados, porque eles levaram um choque ter entendido e ter respondido em dialeto. Continuei pegando os meus legumes. O Zack, ele tava se segurando e ele não aguentou. E ele falou pra esse rapaz: fala de novo o que você disse. Por que você tá dizendo isso? Porque ela é estrangeira? E ele foi querer levantar todo cheio de marra, tipo, como assim, que não sei o quê. E os amigos dele viram que ele tava perdendo toda a razão e tentaram segurar ele e começaram a pedir desculpas pra gente. E eu falei pra eles: não pensem que estrangeiros não entendem, muito pelo contrário, vocês não nos entendem, mas a gente entende vocês. Pediram desculpa, até o dono do restaurante pediu desculpa pra gente, colocou a gente numa outra mesa. Esse tipo de comentário me machucou bastante. Não é um país multicultural como no Brasil, onde você vê pessoas do mundo inteiro, ou você vê pessoas diferentes, então um rostinho um pouquinho diferente, eles já deduzem que você é estrangeira. Um cabelo um pouquinho diferente, eles já deduzem que você é estrangeira. E as pessoas muito tradicionais, que aqui é um país com mais de 2000 anos de história, um pensamento às vezes muito fechado, muito bizarro também. Basicamente é isso, gente. Super tranquilo, já passou. Vocês verem que às vezes a gente acha que é tudo as mil maravilhas e que não adianta. Eu posso estar aqui há 5 anos, 10 anos, 20 anos e infelizmente eu acho que eu ainda vou sofrer esse tipo de comentário até as gerações mudarem, as gerações mais novas tomarem conta da população chinesa, porque elas sim estão mudando a China. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me deixem aqui se vocês querem a parte 2 desse tipo de vídeo, onde eu respondo perguntinhas sobre a China, sobre a minha vida por aqui e sobre curiosidades que vocês sempre me fazem lá pelo Instagram. Não se esqueça de me seguir pelo Instagram também, deixar aquele gostei, se inscreve aqui no canal pra você poder ver mais conteúdo. E é isso, tá? Um beijo pra vocês e até a próxima. Bye, bye!